Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 104. Salmo 104. Eu quero dar continuidade à nossa conversa sobre a doutrina da providência de Deus. No domingo passado, nós abordamos a providência de Deus com relação à sua base. E nós entendemos biblicamente que as bases dessa doutrina estão na pessoa de Deus, na sua natureza, naquilo que Ele é, no seu poder, na sua imutabilidade, na sua infinitude, na sua infinidade, naquilo que Ele revela do seu caráter, da sua pessoa, daquilo que a Bíblia manifesta e expressa de quem é Deus. Daí então a nossa necessidade de conhecer a Deus. Hoje eu quero, então, entrar propriamente na doutrina da providência. E eu escolhi um salmo, Salmo 104, porque eu quero abordar sobre o seguinte tema: Deus preserva e sustenta todas as coisas. Deus preserva e sustenta todas as coisas pela sua providência. Então, é um salmo longo, ele tem 35 versículos, mas eu quero convidar você a me acompanhar neste belo salmo. Esse é um lindo salmo que fala da glória de Deus na criação. E ele começa assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste, as águas ficaram acima das montanhas. À tua repreensão fugiram, à voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até ao lugar que lhes havias preparado. Puseste as águas divisa, que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu o seu pouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto de tua morada regas os montes. A terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas, para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos. Quanto à cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montezinhas, e as rochas os refúgios das arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Dispõe as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas.
Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer, toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação e me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e já não subsistam os perversos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Glorioso Deus e eterno Pai, és o Deus Criador, sustentador, mantenedor, preservador de todas as coisas. Nesta manhã, Senhor, já cantamos-te, já louvamos-te, já bendizemos-te. Rogo-te, Senhor, nesta manhã que uma vez mais fales ao nosso coração. Quando a tua palavra está entre nós, entre os nossos olhos, permita, Deus, que ouçamos, compreendamos e venhamos, ó Deus, a ter uma relação mais profunda com a tua pessoa, em plena adoração pelo que tu és, pelo que tu fazes, pelo que tu revelas de si. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, ao lado dos Salmos 8, 33 e 145, o Salmo 104 trata da majestade de Deus revelada na obra da criação. Há neste salmo um paralelo com os capítulos 1 e 3 de Gênesis, começando com os dias da criação, revelando a satisfação de Deus com a obra da criação e demonstrando os efeitos do pecado na obra criada e a necessidade de erradicação do pecado. Há quem diga que nenhuma outra parte do saltério, dos salmos, existe um hino tão longo e tão perfeito de louvor a Deus pela obra da criação. O Salmo 104 pode ser considerado um comentário poético do Salmo de Gênesis, de 1 a 3. E ele está classificado entre os gigantes da Bíblia. Spurgeon vai dizer que aqui nós temos um dos voos mais longos e de maior altura da inspiração divina. E William MacDonald perguntou: como descrever o Deus invisível ou capturar sua infinita grandeza com palavras finitas? Esta é uma dúvida que você e eu temos. Como nós podemos descrever a grandiosidade do ser de Deus com palavras finitas? Me parece que é isso que o Salmo 104 nos convida. É um esforço da poesia hebraica que é atribuído esse salmo a Davi, que juntamente com o Salmo 103, eles andam juntos ali. Salmo 103 fala da glória de Deus na salvação, e esse salmo fala da glória de Deus na criação. E é um salmo longo, mas que ele revela, ele descortina para nós, em poesia, a beleza do Criador, que com sua infinita sabedoria, cheio de glória, revela para nós
a sua face, a sua glória, através daquilo que Ele criou e, sobretudo, como Ele sustenta, como Ele preserva todas as coisas que Ele criou. E dessa forma, meu irmão, esse salmo nos convida a contemplar a Deus. A contemplar a Deus através da criação. E quem sabe, desse modo, a gente possa descongelar o coração. E quem sabe também, espantar um pouco essa ansiedade que ronda, que rouba, que tira de nós a leveza da vida. Quando nós miramos como Deus faz e como Deus cuida de tudo o que Ele faz. Eu quero olhar para esse salmo com vocês, olhando a glória de Deus. Em primeiro lugar, esse salmo nos fala da glória do Senhor revelada na criação. Os versos de 1 a 23, o salmista deixa claro para nós que devemos louvar a Deus, bendizer a Deus, porque as maravilhas da criação se revelam, seu esplendor e a majestade, que em si está a glória do Senhor. Então nós devemos olhar na criação a expressão da glória de Deus, da sua majestade e do seu esplendor. Em primeiro lugar, a glória do Senhor revelada na criação dos céus. Veja que nos versículos 1 e 2, ele fala para si mesmo: bendize a minha alma ao Senhor. Bendize, ele fala para si, ele comunica-se com a alma: eu quero bendizer ao Senhor, porque Ele é sobrevestido de glória, e é magnificente, e Ele é sobrevestido de majestade. Ele é coberto de luz de um manto, e Ele estende o céu como uma cortina. Em segundo lugar, a glória do Senhor revelada na subordinação da criação. Os versos 3 e 4, ele fala assim: pões nas águas o vigamento da tua morada, toma as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Em terceiro lugar, a glória do Senhor revelada na fixação dos limites da terra. Veja que o salmista vai revelando a glória de Deus do que Ele criou, como Ele criou e como Ele põe limites nas coisas que Ele criou. Versículos 5 a 9, de novo ele fala que lançaste os fundamentos da terra para que a terra não vacile em nenhum tempo. E aí ele vai falar, eu não vou ler todos esses versículos, mas ele vai falar que Deus põe fundamento na terra e também pôs limites ao mar, ao oceano, às águas. Aqui é uma declaração definitiva de que, como lá no passado houve o dilúvio e Ele permitiu que as águas cobrissem toda a terra, agora então, até como um sinal da marca de Deus, de que Deus não mais iria fazer a água sobrepujar sobre as terras, Ele está dizendo que o Senhor permitiu as águas e agora Ele então põe limite para que as águas não cubram os montes e os vales. Ele está falando dessa manifestação de Deus, não apenas naquilo que Ele cria, mas como que Ele governa, como que Ele sustenta, como que Ele mantém as coisas que Ele criou, colocando limites, porque a glória de Deus o faz. A glória do Senhor é revelada na provisão da terra. Ele provê pela sua glória, pela sua majestade, pelo seu poder. Ele provê, aí dos versículos de 10 a 18, ele fala das fontes do vale, das águas que descem pelos montes. Ele fala dos animais, das aves do céu, dos animais, da flora. Ele revela todas as coisas criadas que são sustentadas, que são governadas, que são preservadas, porque a boa mão de Deus se revela na provisão de Deus. Deus, quando Ele cuida da criação, Ele revela a sua glória e a sua pujança. Eu não sei se você já percebeu, eu fico espantado quando eu entro em contato com a natureza, estou na mata, por exemplo,
E é espantoso saber que desde uma formiga até o cosmos, aquela enormidade de estrelas, tudo, absolutamente tudo, está nas mãos de Deus. Ele controla o voo de uma abelha que tem vida curta, de um mosquito, de uma mosca, de um inseto, de um verme, e Ele controla, e Ele comanda, e Ele mantém os astros nos céus. Que coisa extraordinária é esse Deus da provisão, que provê para os pardais, Ele provê para os urubus, Ele provê para as plantas, Ele provê para os animais selvagens, Ele provê a todos e a tudo com as suas gloriosas mãos. Esse salmo é um tributo à glória de Deus por aquilo que Ele faz, e como Ele faz, e por que Ele faz na natureza. Em quinto lugar, a glória do Senhor se revela na estruturação do tempo. Aí nos versículos 19 a 23, ele vai falar dos processos, dos ciclos da natureza, dos tempos, das estações do ano, da primavera, do inverno, do verão. Ele vai falar dos leõezinhos, da noite, do dia. Ele vai falar como tudo está coordenado, ordenado, conduzido, dirigido, provido por Deus. Você já parou para pensar sobre isto? Você já parou para pensar sobre isto? Que Deus, que criou pela sábia mão poderosa, pela sua infinitude, pela sua infinidade, tudo que Ele criou, todas as coisas criadas, para um determinado fim, para um determinado propósito, Ele as mantém, Ele provê, Ele as governa, Ele sustenta e Ele preserva. A água continua sendo água, ou seja, molha, o fogo continua queimando, a pedra continua sendo dura e dói, a grama continua sendo grama desde a criação, porque Ele preserva as propriedades, Ele preserva com suas mãos, com seu olhar, tudo aquilo que Ele criou. Ele está envolvido, Ele está entranhado, Ele está completamente absorto por aquilo que Ele fez, e Ele faz, Ele continua fazendo. Em segundo lugar, o domínio do Senhor sobre toda a criação. A sabedoria do Senhor ao criar. Veja o Salmo, o versículo 24. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Oh, meu irmão, esse salmo está começando a dizer: louve, ó minha alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E aqui ele está dizendo porque a terra está cheia das riquezas de Deus. Certa vez eu estava em uma reunião bastante complicada, com pessoas para tomar decisões. Eu trabalhava numa instituição que acolhe crianças, e nós tínhamos que tomar uma decisão sobre um grupo de irmãos que chegou na nossa instituição. Isso foi em 2013, e era uma decisão para mim bastante difícil, porque naquela decisão nós íamos definir o futuro daquelas crianças que não tinham mais pai e mãe. E eu estava ali, enquanto a reunião prosseguia, eu estava em oração, buscando de Deus uma direção. Chegou uma hora, eu pedi para sair da reunião, pedi licença, interrompi, eles foram tomar um café. E eu saí para caminhar um pouco, para pensar, e ali onde a instituição está, nós temos as casas, e depois tem um bosque maravilhoso, cheio de árvores, um lugar muito aprazível. E eu me enfiei ali, e fiquei pensando como encaminhar aquela situação. Mas uma cena me capturou, me tomou o coração, me arrebatou a alma, e Deus falou comigo de um modo extraordinário. Ali aquela região é cheia de pinheiros, altos pinheiros, não é? E ao pé de um pinheiro tinha um bocado de
de lenha, de madeira, de material, resto de construção, uma infinidade de coisas, de entulhos ali. Mas bem no pé do pinheiro havia uma plantinha. E aquele horário que eu estava, o sol batia bem direto naquela plantinha. E quando eu olhei aquela planta, tudo ficou tão fácil a mim. Tudo me pareceu tão fácil. Porque a pergunta que me veio à mente é: como que essas crianças vão se encaminhar sem os pais em um mundo tão cheio de coisas horrorosas? Como vamos ajudar essas crianças a se encaminharem em meio a um mundo tão cheio de desordem? E quando olhei aquela planta, é como se Deus falasse: eu cuido, eu sustento, eu amparo. Os meus olhos estão sobre ela, o meu coração está nelas. Ô meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei como você entrou aqui hoje, eu não sei realmente como você está começando esse ano, quais são as perturbações, os desassossegos da tua alma. Quais são aquelas coisas que te roubam o sono, que te trazem preocupação, se é uma doença familiar, se é um desemprego que está rondando a casa, se é um problema grave de relacionamento, enfim, eu não sei, mas deixa eu dizer uma coisa para você: olha para esse salmo, olha para o que Deus está dizendo ao seu coração nesta manhã, olha com todo o desejo de ter um relacionamento profundo com Deus que te criou, a imagem e a semelhança dele te criou. Esse salmo para nós é uma demonstração gloriosa, extraordinária, de como Deus, com as suas sábias mãos, encaminha em glória e majestade todas as coisas. A variedade da criação do Senhor. Os versículos 25 a 26, o salmista lança o olhar para o mar, para essa vastidão que é o mar, essa loucura que essas ondas que às vezes elas se tornam tão turbulentas, tão cheias de movimentos, que são tomadas pelos ventos ou por movimentos embaixo na terra, e que habitam grande número de animais, e ali que nós não sabemos nem sequer enumerar a quantidade de criaturas que existem no mar. O salmista está dizendo que Deus criou todas as coisas para que neles possam regozijar. Ou seja, ele fala até do monstro marinho, ou do Leviatã, ou talvez a baleia que engoliu Jonas. Não se importa, mas ele está falando dos monstros, dos grandes peixes que habitam os grandes oceanos, e que eles também dependem de Deus e revelam a glória de Deus. A dependência que a criação tem do prover de Deus. Veja, no versículos 27 a 30, eu quero ler para vocês esses versículos. Todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres as mãos, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Que coisa extraordinária é o poder desse Deus que sustenta, que provê, que alimenta, que todos e tudo dependem dele, esperam por ele. Isso não significa que o leãozinho fica esperando para o céu, não, ele vai atrás da sua presa, ele aprendeu com a mãe a ir atrás da presa, mas se o Senhor não lhe prover, ele não tem a presa. Esta é uma verdade.
É o Senhor que tudo encaminha. Ele é o Deus da provisão. Esta é uma das grandes virtudes da providência de Deus. Ele não só criou, o mundo não é um relógio. Deus não fez o mundo como um relógio que Ele deu corda e deixou ele caminhar por si próprio. Não! Essa ideia deísta não existe na Bíblia. Deus é o Deus que fez e controla e cuida e sustenta e alimenta e provê todas as coisas que Ele criou. Porque Ele é Deus. Se não for assim, meu irmão, que Deus é esse que você crê? Que Deus é esse que você adora? Que Deus é esse que você busca? Esse é o Deus magnífico, magnificente, eterno, imutável, soberanamente provê a todas as criaturas. Nessa manhã eu quero dizer para você esta verdade. Jesus, no Sermão do Monte, Ele vai nos chamar a atenção para olharmos as aves do campo e as flores do campo. E Ele vai dizer: veja como Deus delas cuida, como Deus alimenta, como Deus as vestiu, como Deus preserva, como Deus sustenta. E Ele faz uma pergunta: é a veste mais do que a vida? É o alimento mais do que a vida? Se Deus assim veste, se Deus assim alimenta, por que está tão preocupado? Por que está tão ansioso? Por que anda tão agitado dentro de você, angustiado no teu peito, sobre as coisas que poderão vir ou nunca poderão vir? Esse salmo, ele alfineta a nossa consciência para compreendermos de que a nossa vida nas mãos de Deus está, que o nosso futuro nas mãos de Deus está. Nessa manhã eu quero deixar essa palavra ardendo no teu peito, fazendo vibrar o teu coração, alegrar a tua alma, porque o nosso Deus é o Deus da provisão, porque Ele é o Deus da providência. O profeta descreve a pessoa de Deus como que fazendo o papel do dono de uma casa e um pai da criação em relação a todas as sortes de criaturas viventes, provendo-lhes liberalmente, enquanto as diferentes espécies de criaturas viventes são quase inumeráveis, e o número de cada espécie tão grande, não existe, contudo, sequer uma que não careça do alimento diário. Então o significado dessa expressão é: todas as coisas esperam por ti, consiste em que não poderiam continuar existindo, ainda que por poucos dias, a menos que Deus suprisse diariamente suas necessidades, nutrindo a cada uma delas particularmente. Assim sabemos que, porque existe tão grande diversidade de frutos, você já percebeu? Você já percebeu quantos frutos e quantas diversidades e quantas variedades de frutos existe na face da terra? Pense um pouco sobre isso. Como que Deus ordena, governa, mantém as propriedades desde como Ele criou, para que haja suprimento para todas as coisas criadas. Os animais irracionais não buscam de Deus a provisão de suas necessidades, mas eles baixam a terra, eles buscam e se empanturram de alimento, porque Deus lhes provê. Ah, meu irmão, eu quero dizer para você nesta manhã, que o governo de Deus se revela na manutenção e na preservação de tudo o que Ele criou. Eu quero concluir a minha fala olhando para o final do versículo, o final do capítulo.
Vamos lá para o versículo 31 a 35. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra ele a faz tremer, toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação e me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e já não subsistam os perversos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Essa expressão, desapareçam da terra os pecadores, é um desejo profundo do salmista, em que a impiedade que advém do ser humano, que está sob a ira de Deus, o ser humano que reconhece Deus, mas não glorifica Deus, aquele que sabe quem Deus é, mas distorce a verdade e a mentira, a esses que são ímpios, que desdêm de Deus, que falam mal de Deus, que não querem saber de Deus, a estes, eles são uma afronta. A sua existência, a sua vida é uma afronta ao Deus Santo, ao Deus eterno, ao Deus glorioso, ao Deus Santo. E o desejo dele é que isso desapareça, que a impiedade desapareça da terra. Quando ele começa a contemplar o cuidado de Deus, a beleza de Deus, a beleza da criação de Deus, tudo que Deus faz, tudo que Deus cuida, como Ele provê, tudo que está sobre a providência de Deus. E ele então vai ver que tudo que Deus fez, o homem corrompe, o homem desfaz. E então ele fala que desapareça da terra, para que Deus tenha alegria na sua criação. Mais uma coisa, nesses versículos ele fala: a glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. E ele conclui o salmo dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Eu quero concluir minha fala nessa manhã invocando a primeira pergunta do catecismo: qual é o fim principal do homem? Você consegue me responder? Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Deixa-me falar uma coisa para você. Você fez bem hoje, saindo de sua casa e vindo ao templo para adorar a Deus. Afinal, o domingo é dia de culto. Não há outro lugar mais ajustado para o cristão do que a casa de Deus no domingo. Não há outro lugar que substitua a alma, que alenta a alma, que alimenta a alma, que sustente a alma, do que prestar culto a Deus no primeiro dia da semana. Isto é nosso dever. E você fez bem em vir aqui. E você fez bem em vir fazer culto, prestar culto para Deus. Você não assiste culto, você presta culto, você serve a Deus no culto. Você se coloca diante de Deus no culto. Você adora a Deus pelo que Ele é no culto. Você louva a Deus pelo que Ele faz no culto. Você dedica a Deus pelo que Ele fez na tua vida, você dedica a Deus. Pelo que Ele é na tua vida, você dedica a Deus. Você confessa os seus pecados a Deus, porque você reconhece a pecaminosidade que habita em você e a santidade de Deus. Então você confessa os seus pecados. E você, por alguns minutos, você fica atento à palavra de Deus, porque você sabe que Deus quer falar ao seu povo reunido. Mas glorificar a Deus é muito mais do que prestar culto uma vez por semana. E é isso que eu quero dizer para você, meu irmão.
Quando nós pensamos na grandiosidade do ser de Deus, e quando nós pensamos na providência de Deus, e como esse salmo vai nos descortinando, nos revelando, apontando para nós as mãos, a glória, a majestade, o poder de Deus sobre tudo o que Ele fez, tudo que Ele cuida, tudo que Ele sustenta, tudo que Ele preserva. O salmista só tem uma expressão para dizer como resposta a tudo isso: eu não quero ser como o ímpio, eu não quero a impiedade na minha vida, eu quero bendizer ao Senhor, eu quero glorificar o meu Deus, enquanto eu viver, e para sempre, e para sempre, e para sempre. Esse ano, quem sabe você possa fazer um propósito maior diante de Deus na sua relação com Ele. Quem sabe nesse ano você tome algumas providências, algumas mudanças comportamentais, algumas atitudes pessoais, de parar de ficar ocupando-se demais com as coisas que você não controla. Com aquelas coisas que você não controla, que escapam às suas mãos, que fogem do seu controle. Você parar de ficar ocupando-se do que as pessoas falam, do que as pessoas dizem, do que as pessoas fazem. Parar de ocupar-se demais com as pessoas. Parar de ocupar-se demais com as circunstâncias. Parar de ocupar-se demais ou preocupar-se com as coisas que você não domina e não controla. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, quando nós olhamos para a criação, para essa expressão gloriosa das mãos de Deus, e percebemos como que Deus cuida de cada uma delas, dessa infinitude de criaturas, acha mesmo que Ele não vai cuidar de você, que Ele vai desampará-lo? Qual é a desconfiança do teu coração? Qual é a ausência de segurança que habita o seu coração, que a fé não supera, que a fé não suplanta? Qual é o desafio que você tem dentro de si em esperar, em confiar, em aguardar, em caminhar no Senhor? Nessa manhã eu quero convidar você, meu irmão, você com a sua família, a orarem pelas coisas, pelos projetos, pelas necessidades, pelos desejos. Comecem agradecendo, começam reconhecendo, comecem agradecendo a Deus pela sustentabilidade, pela preservação. Olha para você, quem preservou você até agora? Quem preservou a tua vida até agora? Como você está, do jeito que você está, da forma como você está, do jeito que você entrou aqui, quem fez isso? Quem tem sustentado a sua família, quem tem sustentado os seus filhos, quem tem preservado os valores da fé no coração dos seus filhos, quem tem feito isso? E quem continuará a fazer? Por que a desconfiança? Por que o descontrole emocional? Por que a falta de fé? Por que a desconfiança acerca do que Deus há de fazer na tua história, na história da tua família? A grande tragédia do cristão é a tragédia que habita o coração e a mente do ímpio: querer controlar, querer determinar, querer encaminhar, querer dar vontades e desejos pessoais para as pessoas, para as coisas, para as situações, e fica num embate com a realidade, num embate com as pessoas, entra em crise. Porque nós não controlamos nada. Nós não controlamos nada. Quem controla é Deus. Quem cuida é Deus. Quem sustenta é Deus. Eu fico pensando o que Deus está fazendo na nossa igreja. Olha ao teu entorno. Olha para você. Olha perto de você. O que Deus está fazendo entre nós. A glória de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus tem se revelado de modo glorioso.
gracioso quando Deus agrega irmãos e irmãs queridos, amorosos, tementes a Deus, que na sua simplicidade de fé somam-se a nós para adorar, para glorificar, para servir a esse Deus magnânimo, glorioso, sustentador. Oh, meu irmão, acha mesmo, quem sabe nesse ano você possa desacelerar os seus desejos e contemplar Deus, e entrar na imensidão de Deus, buscar uma relação mais profunda, mais equilibrada, mais ajustada com a pessoa de Deus. Aquela expressão de Paulo, deixar de ser criança, deixar o leite espiritual e começar a buscar algo mais consistente, mais vigoroso, estar mais apto, mais preparado para lidar com circunstâncias mais agudas, mais desafiadoras, porque Ele tem sustentado você, Ele tem cuidado de você. Quem sabe nesse ano, Deus está chamando você para algo maior, bem maior, e você teimosamente está na sua zona de conforto. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe, que o seu coração possa repousar nessas palavras benditas desse salmo, que a sua alma esteja leve, serena, tranquila, repousando nos braços eternos do Pai sustentador, provedor, cuidadoso, que te mantém. Que Deus te abençoe. Eu quero convidar você a cantar conosco esse último hino que está proposto. Um pendão real vos entregou o Rei. Ao som do piano, vamos colocar-nos em pé.